Spartans! Prepare for glory! Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à aula número 31, Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Texto de Marcel Detienne, na tradução de Andrea Daher. Isso aqui eu quero falar pra vocês hoje sobre a questão do surgimento da verdade como a gente a concebe. Tem toda essa várzea de que a verdade é construção social, construção histórica, blá blá blá, mas tem uma parte real disso daí, que é essa forma de se relacionar com o verdadeiro na época da mitologia, na época da cultura tradicional e tudo mais, e a maneira moderna. Sabe essa história do Evola, de que você tem a cultura tradicional, a cultura moderna, sabe, o modo tradicional e o modo moderno em várias épocas? É como se você tivesse o tradicional no mitológico e o moderno no filosófico, sabe? A filosofia é uma modernização. E isso daqui é esse processo. E isso daqui é baseado num resuminho que eu escrevi quando eu tive aula disso. O que eu fiz aqui vai se provar útil só no fato de que eu estou relendo isso daqui 10 anos depois. Tem um jeito de fazer resumo, de fazer fichamento nas escolas. Porque essa história de ficar fazendo fichamento é uma palhaçada, perda de tempo. Mas o jeito que os professores encaram isso é meio livre. Você pode fazer o fichamento do seu jeito, então você pode fazer de um jeito que é útil. Só que não é o melhor pra eles e você vai ter que mandar uma lábia. Só que se você é um bom aluno, eles entendem e aceitam. Que é o seguinte, eles precisam fazer prova que você leu, só isso. Então você só precisa fazer alguma coisa que meio que prove que você leu, que seja útil pra você. O que eu faço? Leio o meu texto, grifo o meu texto, eu vou pro computador, releio só o que eu grifei. E eu já grifo tendo isso em mente. Eu já falei pra vocês, como é que você grifa o texto? Você decide em primeiro lugar o que você tá procurando naquele texto. Em geral, quando eu vou grifar eu estou procurando o resumo do texto, dentro dele próprio. E daí eu grifo aquilo que vai resumir o texto. E daí eu transcrevo os meus grifos. Eu ajudo a minha memória. Sabe essa história de que você não lembra daquilo que não passa? Sua memória não é obrigada a fazer rodar. Eu faço a coisa rodar, reescrevendo o negócio que eu já li. Relendo e reescrevendo. Obviamente não tudo que eu grifei, geralmente algumas coisas ficam de fora. Mas ao longo dos anos fazendo isso na faculdade, vou ficando cada vez melhor em grifar menos, já vendo o resumo na minha cabeça enquanto eu leio. E daí a forma que eu faço isso é ir juntando as transcrições. Às vezes eu tenho que botar um pouco as minhas palavras, por exemplo aqui, nesse texto por acaso, eu usei mais do que o normal, então a gente vai poder ver quão noob eu era, quão tosco é o meu negócio na graduação. Mas o fato de que boa parte está transcrita literalmente entre aspas, pro professor, por que você ficou transcrevendo o negócio pro PC? Sabe, ainda mais hoje em dia, só dá Ctrl+C, Ctrl+V no PDF. Mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo efeito de memorizador. E a verdade tem, agora fazendo gancho pra aula, a verdade e a memória tem uma relação íntima, profunda, que o ocidental moderno desconhece. E aí, Bruninha, dicas de fichamento, mestres do fichamento útil. Verdade e sociedade. É possível então perguntar-se se a verdade como categoria mental não é solidária a todo um sistema de pensamento. Se não é solidária à vida material e à vida social. As mudanças históricas acontecem e o conceito carrega o sentido anterior. Então essa é a parte importante, que vai ter um sentido antigo da palavra verdade que não é mais o nosso, mas que você percebe que ele ainda tá no nosso de algum jeito secreto. E daí a gente vai acabar desvelando um sentido da palavra verdade que você não percebeu que ele tem, mas que ele já tem, quer dizer, que ele ainda tem. Que você conhece. Você vai relembrar ele praticamente. O Detienne fala assim: detectar nos aspectos de continuidade que tecem uma trama entre o pensamento religioso e o pensamento filosófico. As mudanças de significado, quer dizer, as mudanças de significação e as rupturas lógicas que diferenciam radicalmente as duas formas de pensamento. A memória e o poeta, a aletheia imântica, que é o negócio de prever o futuro e tal. O poeta é sempre um mestre da verdade. Sua verdade é uma verdade assertórica. Ninguém a contesta, ninguém a contradiz. Verdade é fundamental, diferente de nossa concepção tradicional. A aletheia não é a concordância da preposição e de seu objeto, nem a concordância de um juízo com os outros juízos. Ela não se opõe à mentira. Não há verdadeiro frente ao falso. A única oposição significativa é a de aletheia e de lete. Nesse nível de pensamento, se o poeta está verdadeiramente inspirado, se seu verbo se funda sobre o dom de evidência, sua palavra tende a se identificar com a verdade. Lete aqui, é o esquecimento dos homens. A verdade é o oposto do esquecimento. O esquecimento é o não ser. A verdade é o que é. Nesse sentido, o esquecimento é o contrário dela. Sabe, o verdadeiro é o real. Mas lembra que a cultura dos gregos é uma cultura oral. Eles decoram tudo. Eles literalmente não têm nada escrito. Eles não têm como lembrar de nada. Toda a cultura deles, todas as histórias do povo deles, os caras sabem porque tem uns caras que são bons em decorar e eles cantam. É por isso que tudo é cantado.
As técnicas de composição de poesia antiga, isso é importantíssimo. As técnicas de composição levavam em consideração a facilidade de memorização. O cara já compunha para ser recitado e lembrado. Isso é essencial da cultura grega. Tem a ver com aquela história da Era das Trevas, que os gregos perderam toda a cultura deles e meio que renasceram do zero. Por isso que o esquecimento tem essa importância suprema para eles, entendeu? Porque você não tem escrita. Se você esquece quando você tem escrita, o papel lembra. Quando você não tem escrita, esquecimento é o nada total. Então, lete, que é o oposto da leteia, nessa época, é o esquecimento dos homens. A palavra cantada, pronunciada por um poeta, dotada de um dom de vidência, uma palavra eficaz, ela institui por virtude própria um mundo simbólico religioso que é o próprio real. O que o poeta canta se torna o real, porque todo mundo vai lembrar eternamente, não importa o que aconteceu. O que o poeta canta, que é a verdade, entendeu? Isso daqui é que é o ponto. A aletheia, a palavra verdadeira, nesses tempos, ela está relacionada à palavra dos poetas, que é religioso. Ó, ele diz aqui, tipo, ele não define a aletheia dizendo assim, a aletheia é isso, ponto. Porque essa é a forma de se relacionar com as coisas do paradigma do filósofo. Então, para você explicar ela nos termos antigos dela, você tem que meio que fazer do jeito dela, que é um desvelamento diferente. O campo da palavra poética parece estar polarizado por essas duas potências religiosas. Por um lado a censura, por outro o louvor. Tudo que o poeta fala meio que ou é louvor ou é censura, ou é falar bem ou é falar mal, não tem essa. O cara é mal lembrado ou bem lembrado. O poeta é o árbitro. O campo da palavra poética se equilibra pela tensão de potências que se correspondem duas a duas. De um lado a noite, o silêncio, o esquecimento. Do outro a luz, o louvor, a memória. Então a verdade tem uma relação maior com o louvor. A memória é um efeito é um privilégio que o poeta concede. Tipo, ninguém é lembrado se o poeta não cantar. Saca? Isso é muito diferente do nosso negócio. Não é a nossa visão da coisa. A deles, tipo, não é a massa que decide se você vai ser lembrado. É literalmente o poeta. Se o cara é um poeta top, ele vai lembrar, ele vai decorar, ele vai fazer o verso e ele vai cantar por aí, a galera vai decorar o verso dele e pronto. Então ele institui uma realidade por si mesmo. Ele viu um evento, cria um verso, ou ele nem viu o evento, alguém foi lá e contou pra ele, ele criou o verso, saiu por aí repetindo o verso, e o fato de que o bagulho é memorizável, isso é uma coisa... Sabe quando, tipo, se o negócio rima, parece que é mais verdadeiro? Até hoje. Quando você consegue fazer uma rima ofensiva, é duplamente ofensivo, porque a rima tem uma relação estética estranha com a verdade, que tem a ver com isso. Da relação entre a verdade e a memória. Aquilo que existe é aquilo que é lembrado. O poeta controla aquilo que é lembrado e por isso ele tem uma relação de instituir mesmo a realidade, de certa forma. E daí tá relacionado a outras coisas. A figura original do cara não é do filósofo. O revelador da verdade vira o filósofo, o cientista. Mas ele originalmente é o poeta ou como se diz? Tipo, um arauto religioso da vida. Então, a memória possui então um duplo valor. Ela é, por um lado, o dom de vidência que permite ao poeta dizer uma palavra eficaz, formular a palavra cantada. Por outro, essa mesma palavra cantada é uma palavra que não deixa de ser e identificar-se com o ser do homem cantado. Tipo, o poeta tem um caráter verdadeiro. Não é só a palavra dele. Existe algo mágico na figura do poeta, no filósofo, o enunciador da verdade. Daí aqui ele começa a falar um pouco da relação entre a figura do rei e a figura do filósofo. Não é por acaso que o Platão reencontra essa figura do rei filósofo. É porque a figura do filósofo vem do rei. É uma coisa que está relacionada à justiça. Não é só que a verdade está relacionada... Que é a dica aqui. Não é só que a verdade está relacionada à memória. Ela também está relacionada à justiça. Desde a origem. Porque o rei é o cara que vai lá e faz o julgamento que é justo. Porque ele é o rei. Não pode ser... Tipo, se outro cara for lá e fizer o mesmo julgamento, não é justo. Tem que ser o rei com o cetro na mão do jeito certo. Como poeta, como adivinho, o rei é mestre da verdade. Em todos esses domínios de pensamento, a verdade está sempre ligada a determinadas funções sociais. Ela é inseparável de determinados tipos de homem, de suas qualidades próprias e de um plano do real definido pela função que desempenhavam na sociedade grega arcaica. Tem o privilégio de você falar a aletheia, e era o rei que tinha. Tipo, o poeta é o meio através do qual a coisa é lembrada, assim como o rei é o meio através do qual a justiça é promulgada. A justiça não parece ser uma questão de estrita proporção, como aparece depois em Platão e afins, mas algo que se manifesta necessariamente através do rei justo, que é justo só na medida em que observa com precisão os critérios da ordalha. A verdade, a justiça, a memória acontecem. Se o rei não promulgar de acordo com os rituais praticados corretamente, não foi justo.
A Aletheia é de fato a mais justa de todas as coisas. A rima remodelou-se na manchete, olha lá, bem colocado. A manchete bendita, ela tem também esse aspecto de verdade que independe da verdade. Saca aquela história da fake news? Tem esse aspecto que é assim, e daí que é fake? As pessoas que disseminam, elas não se importam que seja fake. O valor do negócio ser dito já é suficiente. Tipo, você soltar uma manchete bem falada, que soa bem, mesmo que não rime, só dela ser ouvida, ela já produz o efeito. Não importa se você não acredita, ninguém precisa acreditar nela. Ela faz o efeito que precisa fazer ao ser anunciada. Beleza. Fundamentalmente, sua potência é a mesma da Dick. A Aletheia, que conhece todas as coisas divinas, o presente e o futuro, responde a Dick, que conhece em silêncio o que vai acontecer e o que já se passou. Nesse nível de pensamento, não há nenhuma distância entre a verdade e a justiça. A potência de Aletheia abrange, portanto, um duplo domínio, mântica e justiça. O rei leva na mão o cetro, prova e instrumento da autoridade. Em virtude desse bastão, emite temistes, decretos, julgamentos que são como oráculos. A gente parece assim, porra, que ridículo, como assim o rei é só não ter o cetro na mão que não vale o que ele falou? Pois é que nem, tipo, o cientista sabe exatamente o que é, mas se ele não olhou no microscópio e foi lá e mostrou, é como se não fosse ciência. Não vale. Tem que ser com um instrumento legitimado religiosamente. Microscópio é sagrado. Os instrumentos científicos são sagrados. Se você acerta sem mostrar lá com ele, não importa, é irrelevante. Em termos da nossa concepção de verdade. Então ela também herdou essa questão dos procedimentos ordálicos, sabe? Assim, precisa cumprir essas coisas. Verdade e justiça, verdade e memória. Ele fala que a Aletheia é um doblete de Mnemosine, da memória. A Aletheia é o dom de evidência e onisciência. Engloba o passado, o presente e o futuro como a memória. Tipo, lembrar é saber. Se você não lembra, você não sabe. Se você lembra, você sabe. Quando o rei preside a Ordália, quando pronuncia sentenças de justiça, goza assim como o poeta e o adivinho de um privilégio de memória graças ao qual ele se comunica com o mundo invisível. Nesse plano de pensamento, em que o político interfere no religioso e a adivinhação mistura-se com a justiça, a Aletheia define-se como no plano poético por sua complementaridade fundamental em relação a Let. As provas da justiça são de caráter ordálico, o que quer dizer que não há sinal de uma noção positiva da prova. A Aletheia está, portanto, no centro de uma configuração que organiza a oposição maior de memória e esquecimento. A esse par fundamental correspondem pares particulares, tais como louvor e censura, ou pares mais gerais, como dia e noite. Mas no campo da palavra mágico-religiosa, onde funciona a oposição de Aletheia e de Let, a Aletheia está articulada a Dick e as duas potências complementares, Pistis e Peito, olá. É através dessa última que se insinua a ambiguidade que lança uma ponte entre positivo e negativo. A nível do pensamento mítico, a ambiguidade não apresenta problemas, visto que todo esse pensamento obedece a uma lógica da contrariedade, da qual a ambiguidade constitui um mecanismo essencial. Sobre Pistis. O que é Pistis? É tradicionalmente a confiança que vai do homem a um deus, ou a palavra de um deus. É a confiança nas musas, fé no oráculo. Frequentemente ligada ao juramento, marca um tipo de adesão íntima do indivíduo. Parece ser o ato de fé que autentica a potência da palavra sobre o outro. Ela aproxima-se de Peito porque Peito é a potência da palavra tal como se exerce sobre o outro, sua magia, sua sedução. Então a persuasão é essa Peito, mas a Pistis, não sei que palavra seria a certa, mas é meio que o encanto da palavra dos padres, alguma coisa assim, tá me parecendo pelo menos. A lógica da contrariedade. Os termos possuem formas negativas e positivas no sentido simbólico deles. Uma forma má e uma forma boa que juntas formam a palavra. Ao lado da boa Peito, que acompanha os reis sábios, existe uma outra, que faz violência, a malvada Peito, inseparada das palavras carinhosas. Ah, saca só, porque a persuasão não é simplesmente a persuasão do mal. Você tem a persuasão do pai que persuade o filho a fazer a coisa certa, mas é a mesma habilidade que persuade você a fazer coisas erradas e do mal. A Peito, ela é mais ampla do que a persuasão e ela diz respeito até você falar, tipo, palavras carinhosas pra agradar o outro mesmo, sabe? Você é legal. Você é bonito, isso já conta como uma espécie de Peito, como uma persuasão nesse sentido. Não há Aletheia sem uma parte de Let, olá. Quando as musas dizem a verdade, anunciam ao mesmo tempo o esquecimento das desgraças, a trégua das preocupações. Aquilo que para o poeta é memória, para outro é esquecimento. Let aqui não é a espessa obscuridade, é a sombra que encerra a luz, a sombra de Aletheia. Ao esquecimento morte, opõe-se o esquecimento sono, olá. Thanatos e Hypnos, você tem um esquecimento bom, que é o Hypnos. Ao esquecimento negativo corresponde o esquecimento positivo.
Esquecimento-morte e esquecimento-sono, ambos opostos à verdade e à memória. Ou seja, concluindo a explicação e no sentido do que já foi explicado, não há, portanto, de um lado a aletheia e do outro lete, mas entre esses dois polos desenvolve-se uma zona intermediária, na qual a aletheia se desloca progressivamente em direção a lete e assim reciprocamente. A negatividade não está isolada, colocada à parte do ser. Ela é um desdobramento da verdade, sua sombra inseparável. As duas potências antitéticas não são, portanto, contraditórias. Tendem uma a outra. O positivo tende ao negativo, que, de certo modo, o nega, mas sem o qual não se sustenta. Trata-se, então, de nuançar as afirmações precedentes e de mostrar que nem o rei de justiça nem o poeta são, pura e simplesmente, mestres da verdade, mas que sua aletheia está sempre recortada por lete e desdobrada por apaté. A ambivalência começa a constituir o problema em um pensamento que não é mais mítico e que não é ainda racional. Um pensamento que é, de algum modo, intermediário entre a religião e a filosofia. A gente está chegando na época em que esse pensamento vai começar a virar a filosofia que a gente conhece. Mas essa história, entre religião e filosofia, se procurarmos formular a problemática imanente, de algum modo, a uma concepção da palavra em que a ambiguidade é um caráter fundamental, podemos dizer que a ambiguidade da palavra é o ponto de partida de uma reflexão sobre a linguagem como instrumento que o pensamento racional desenvolverá em duas outras direções diferentes. Por um lado, o problema da potência da palavra sobre a realidade, a questão essencial para toda a primeira reflexão filosófica. Por outro lado, o problema da potência da palavra sobre o outro, a perspectiva fundamental para esse pensamento retórico sofístico. A aletheia situa-se, portanto, no coração de toda a problemática da palavra na Grécia arcaica. As duas grandes potências vão se definir em relação a ela, seja rejeitando-a, seja fazendo dela um valor essencial. Vamos lá, ó. Agora vai começar, aqueles que viram minhas outras aulas e os meus vídeos vão se sentir beneficiados, porque a gente vai chegar na reforma hoplita aqui. Detienne vai relacionar tudo que a gente está falando, é a mudança da religião para a filosofia, da verdade religiosa para a verdade filosófica. Isso está relacionado a essa hoplitização da Grécia, ao momento em que os gregos, ao invés de lutar montados em cavalos, só os nobres contra os nobres, quer dizer, nem isso, às vezes montados em cavalos, às vezes até a pé, no X1, nobre contra nobre da outra cidade, muda para quando vai o bolo de homens se amassando no escudinho. A palavra do filósofo é a palavra do bolo de homens que se amassam no escudinho. Não tem um cara sagrado. Todo mundo é um maluco no bolo. Sendo que quando é cada um no cavalo, tipo, não. É o Aquiles, é o rei, é o Agamenon. É muito mais pessoal. Mas ainda herda do mesmo jeito a figura mítica do filósofo. O clubinho do Sócrates, sabe? Todo mundo amava o Sócrates e não o que o Sócrates dizia, na verdade. Que é o que acho que é o Xenofonte que zoa isso. Não lembro mais quem é. Não, era o Aristófanes. A palavra diálogo é laicizada, complementar à ação, inscrita no tempo, provida de uma autonomia própria e ampliada às dimensões de um grupo social. Este grupo social é formado pelos homens especializados na função guerreira, cujo estatuto particular parece prolongar-se desde a época micênica até a reforma hoplita, que marca o fim do guerreiro como indivíduo particular e a extensão de seus privilégios ao cidadão da cidade. Olha lá, foi assim que começou a estar tudo errado. De repente, qualquer um pode ser um guerreiro, mais ou menos. E daí, tudo muda. O privilégio do verdadeiro, o privilégio do cara, sabe? Privilégio na fala é o que acontece, é o que muda. Um dos privilégios do homem de guerra é o seu direito de palavra. A palavra não é mais, nesse momento, o privilégio de um homem excepcional dotado de poderes religiosos. As assembleias são abertas aos guerreiros, a todos aqueles que exercem plenamente o ofício das armas. Esta solidariedade entre a função guerreira e o direito da palavra, atestada pela epopeia, encontra-se igualmente confirmada nos costumes das cidades gregas arcaicas, onde a Assembleia do Exército é o substituto permanente do povo, como por exemplo nos costumes conservadores da Assembleia Macedônica. Tipo, o que é a Assembleia? É onde o exército se reúne. O povo é o exército. Os homens que lutam, sabe, tipo, essa relação entre o povo e o exército se torna total, depois da reforma hoplita, mas não antes. Palavra diálogo, de caráter igualitário. O verbo dos guerreiros é também de tipo laicizado. Inscreve-se no tempo dos homens. Não é uma palavra mágico-religiosa, que coincide com a ação, que institui um mundo de forças e potências. Ao contrário, é uma palavra que precede a ação humana, que é seu complemento indispensável. Antes de levar a cabo qualquer empresa, os aqueus reúnem-se para deliberar. É nas práticas institucionais de tipo político e jurídico que se opera, durante os séculos 6 e 7, um processo de secularização das formas de pensamento. Reforma hoplita. O hoplita é hoplon, é o escudo que os caras usavam. O hoplita é o cara da falange, que é um maluquinho de escudo que é meio genérico, entendeu? Por que ele é um hoplita? Porque é um maluco de escudo, é literalmente isso.
A arma, na verdade, é menos necessária do que o escudo. Ele só precisa ser um cara que se joga no bolo e protege o flanco do cara do lado dele. E fica na frente também. Mas basicamente é isso. Então ele é por isso que ele é definido pelo escudo. A reforma hoplita e o nascimento da cidade grega, solidárias em si mesmas, não podem ser separadas da mutação intelectual mais decisiva do pensamento grego. A construção de um sistema de pensamento racional que marca uma ruptura manifesta com o antigo pensamento religioso, de caráter global, onde uma mesma forma de expressão abrange diferentes tipos de experiência. Saca isso que o modo de ser do guerreiro domina todas as esferas. A filosofia faz parte desse processo. Essa laicização... O Bulbasauro. Essa laicização. Fica claro, portanto, que a própria estrutura das cidades gregas está ligada a esses costumes militares que emprestam um modelo de isonomia à relação dos homens com a palavra. De forma que, ao que nos parece, há espaço sistemático para diálogo. Mas o autor não diz isso, então esquece o que eu acabei de dizer. Nesse quadro geral, onde o social e o mental interferem constantemente, opera-se a laicização da palavra, que se efetua em diferentes níveis, através da elaboração de retórica e de filosofia, e também através da elaboração do direito e da história. A eficácia mágico-religiosa converteu-se em ratificação do grupo social. É o ato de óbito da palavra mágico-religiosa. Saca o seguinte, a palavra do filósofo, do cientista, ela tem um aspecto de convencer os outros. Ela é a palavra que todo mundo entende e concorda. Ela é mais democrática, a palavra do filósofo e do cientista. A palavra do rei, a palavra mágico-religiosa do padre, ela não é assim. Do sacerdote. Essa é a palavra que eu estava procurando antes. Ela não é democrática, ela não depende de ratificação. O cara ratifica a própria palavra. Isso é o ato de óbito da palavra mágico-religiosa raiz. Uma reflexão sobre a linguagem elabora-se em duas grandes direções. Por um lado, sobre o logos como instrumento das relações sociais. Por outro, sobre o logos como meio de reconhecimento do real. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell!